5 exercícios que vão te ajudar a sentir os aromas dos vinhos. Esse é o tema da live de hoje, junto com o sommelier Thierry Tartari. Vamos conversar aí sobre aromas dos vinhos. Boa noite, pessoal. Lembrando que essa live faz parte do movimento Eu Estudo Vinho, que tem o objetivo de reunir o maior número possível de apreciadores de vinhos engajados nos estudos. Então, bora estudar um pouquinho sobre vinho. Lembrando que se você tem o objetivo de se tornar um apreciador de vinhos que sabe escolher, analisar e harmonizar qualquer vinho com 100% de segurança e confiança, você está no lugar certo, que esse é, obviamente, o objetivo das nossas lives. Vou começar hoje sobre aromas dos vinhos, não é isso, Diane? Isso aí. Separamos aroma dos aqui... vinhos, essa parte mais difícil, essa parte que todo mundo acha mais complicada e realmente às vezes é bem difícil de sentir, mas requer um pouco de treinamento que não vai ser tão difícil assim, que é beber vinho. Muito bom. E separamos aqui 5 exercícios que vão te ajudar a sentir esses aromas, né? Assim, então, tem como a gente melhorar e tem como a gente evoluir nesse quesito, né? É isso aí, tem como treinar o olfato para você poder acabar sentindo cada vez mais aromas assim que você colocar a taça do vinho no nariz. Diane, algum aroma assim que você já sentiu, algum vinho que te marcou assim nos aromas, ou alguma uva que você tem alguma preferência assim por conta de ser extremamente aromática? Lembrando que tem algumas uvas que são mais aromáticas que as outras, né? É isso aí, começando pelas uvas, tem uvas que são uvas da família que tem mais aroma, que são mais aromáticas, né? Então todas elas são fazem vinhos assim que você abre e a taça é uma explosão de perfume. Então depende muito da uva, né? Depende muito do tipo da uva. E aí, respondendo a outra pergunta, eu sempre lembro daquele vinho, bom, já falei em algumas lives assim que tive muita sorte de beber os melhores vinhos do mundo assim durante essa minha carreira toda no mundo do vinho. E eu me lembro de ter bebido lá em 96, quando tinha inaugurado o restaurante com meu pai, tá escorregando esse iPhone aqui, quando eu inaugurei o restaurante com meu pai em 96 aqui em São Paulo, chamava Tartaris. A gente tinha um cliente que era habitué, né? Ele ia muitas vezes. Ele levou uma vez um Petrus 70. Né? Então, já falei desse Petrus 70 algumas vezes em lives. Agora, em relação ao aroma, isso foi em 96. Era um vinho que tinha 26 anos de idade. E já faz um tempinho, de 96 para cá. E o aroma que eu senti nesse vinho era um aroma de própolis. Uma delícia. Um vinhaço espetacular. Inesquecível esse vinho, assim, sabe? Inesquecível. Lembro da mesa onde estava, lembro do serviço, lembro do cliente, lembro de abrir o vinho, lembro de provar junto com ele. Lindo, sensacional, muito bacana mesmo. Muito legal, né? Tem vinhos que realmente marcam a nossa vida. O Petrus, com certeza. Marca certeza. Bem. Marca bem. Exatamente. A gente faz muitas pesquisas, né, com vocês e tudo mais. Sempre que a gente faz eventos, a gente faz pesquisas. E aí sempre a pesquisa, qual a sua maior dificuldade no mundo dos vinhos? E aromas e harmonização estão lá no topo das dificuldades. Assim, por que você acha que é tão difícil a gente sentir esses aromas dos vinhos, Diane? Tem milhões de fatores assim que não tem nada a ver com o vinho, né? Tem a ver com a gente. Então a gente sempre fala assim que o olfato é um sentido que deixou de ser treinado, deixou de ser utilizado ao longo dos últimos anos, porque muito antigamente a gente sentiu o aroma. É um sentido mais primitivo, vamos dizer assim, né? De você cheirar as coisas antes de você ou beber ou comer. Então há muitos anos atrás, se a gente reparar os animais fazem isso ainda hoje. Sentem cheiro das coisas e para ver se coloca na boca ou se não coloca na boca. Primeira coisa, esse cheiro é bom, esse cheiro é agradável, esse cheiro é cheiro de coisa boa que não está estragada, que não tem defeito, não tem problema. Então, beleza, então vou colocar na boca. Então, há muito tempo atrás a gente deixou de sentir os aromas por conta de N motivos assim, e muito por conta da segurança alimentar. Então, a gente compra alimentos e tudo mais com a maior segurança possível para a gente poder comer sem problema nenhum, mas a gente deixou de treinar o olfato. Então, a grande dificuldade, eu acho que começa aí, a gente deixar de sentir o aroma. Todo mundo fala, mas o alecrim, o manjericão, o tomate, não sei o quê, você sabe o que é, mas associar isso ao cheiro, ao aroma dele, vai muito de você colocar a mão nas coisas e cheirar, sabe? Agora eu tenho a sorte de ter uma feirinha
em frente de casa aqui, toda quinta-feira eu dou uma descidinha lá para sentir o cheiro. A gente passa pela barraca do peixe, que é meio fedido, mas tem cheiro, tem alguns aromas ali, né? Tem peixe, tem camarão, aquela aguinha do camarão, que é muito forte. E sentir o cheiro das ervas, dos temperos. Isso vai abastecendo a nossa, vai municiando a nossa memória olfativa. E aí, assim, quando a gente pega uma taça e põe o nariz, tem que fechar o olho e tentar associar aquele aroma com fruta. Na maioria das vezes, o vinho vai mostrar ou aroma floral ou aroma frutado. E você tendo um conhecimento, e esse conhecimento vem exatamente do fato de cheirar as coisas, sabe? Sentir o aroma, prestar atenção no aroma e memorizar o gosto, o cheiro. Quando você colocar o nariz na taça, você vai sentir. Uma outra coisa que eu acho sobre aroma é que as pessoas ficam muito preocupadas em ter que sentir o aroma e falar o aroma certo. Não tem isso de falar o aroma certo, sabe? Tem que você colocar o nariz dentro e o que eu estou sentindo? Isso é cheiro do quê? Eu acho que é cheiro de fruta cristalizada, é meio docinho, meio azedinho, meio fruta vermelha com fruta amarela e branca, meio misturado. Então, é mais tentar traduzir o que você está sentindo. Você acha que é mais difícil, assim, sentir... Porque, assim, não é assim, pegar a taça, cheirar e botar o nariz aqui e achar que vai sentir os aromas, né? Assim, eu acho que fica muito mais fácil quando a gente, primeiro, assim, para realmente sentir, que eu acho que é a primeira dica de hoje, que a gente colocou 5 exercícios aqui, primeiro, o vinho precisa estar na temperatura correta, né? Isso é muito importante para ele poder soltar ali tudo que ele tem para nos mostrar, né? Digamos assim. O mais importante de todos é você adequar o vinho que você vai beber à temperatura correta de serviço dele, né? Não é tipo qualquer vinho, qualquer temperatura. Um vinho branco mais leve, a temperatura um pouco mais baixa. Um vinho branco mais encorpado, talvez a temperatura um pouquinho mais elevada, por volta dos 8, 10 graus. Um vinho tinto mais leve, mais encorpado. Um vinho rosé, um champanhe, um espumante. Cada um tem a sua faixa de temperatura, onde ele vai se mostrar melhor, né? Para começar, a temperatura. E aí, estando na temperatura correta, talvez fique um pouco mais fácil da gente sentir exatamente o aroma do vinho, e não sentir aquele aroma de álcool, o aroma do álcool do vinho, que às vezes pode ser um pouco mais elevado, um pouco mais alto, um pouco desequilibrado, digamos assim, e aparecer além do que deveria. Então, a temperatura vai ajudar bastante nisso, especialmente quando a gente tem um vinho de teor alcoólico mais elevado. Se a gente tiver um vinho branco, tinto, rosé é difícil, mas um tinto e um branco que tenha 13,5%, 14% de álcool, é super interessante sim você servi-lo na temperatura fria, mais baixinha do que o normal, para que exatamente essa sensação alcoólica não apareça tanto. O teor alcoólico vai continuar lá, mas a sensação que a gente vai ter vai ser completamente diferente. E o que acontece quando a gente serve um vinho que está extremamente gelado, assim? O que acontece com os aromas nesse caso? Como a gente sempre fala da faixa de temperatura, então entre uma temperaturinha mais baixa e 1, 2 graus de diferença. Sempre nessa faixa. Vou servir estupidamente gelado. Não tem nenhum problema. Porém, você não vai sentir nada além de uma bebida alcoólica, um líquido alcoólico gelado. Não vai ter aroma, não vai ter perfume, não vai ter gosto. A temperatura fria demais, a gente costuma dizer que fecha o vinho. Não tem perfume, ele não volatiliza. Os aromas não saem, porque está gelado demais. Então, se está muito abaixo da temperatura, melhor segurar a tacinha assim, 30 segundos, subir 1, 2 graus rapidinho, aí começa a mostrar perfume. Isso é uma experiência que todo mundo pode fazer em casa, deixar a garrafa na geladeira ou no freezer aí, meia horinha, a garrafa já está na temperatura adequada para beber, e você coloca no freezer, para ficar mais gelado ainda. Abre, serve uma taça e procura o aroma. Não vai ter. E aí você começa a esquentar na sua mão rapidinho, a temperatura sobe um pouquinho de nada, 2 graus a mais já muda drasticamente o que você tem a sentir. Uhum. E aí você falou também sobre esses aromas, né, que são voláteis e tudo mais, essas substâncias que acabam saindo ali do vinho, e aí muita gente confunde também, assim, principalmente as pessoas que estão começando no mundo dos vinhos, elas confundem achando que o vinho é misturado algumas coisas, algumas essências, algumas frutas e tudo mais, mas na verdade o vinho ele é único, né? Ele é feito só de uva, né? Assim, então, da onde que vem esses aromas, Gianni? Os aromas vêm de vários lugares, assim, né? Principalmente vem do solo, do tipo o tal do terroir.
que a gente fala, né? Terroir, tá dando um passinho para trás, terroir é tudo que acontece onde a uva está plantada. Então, vamos dizer assim, tem um retângulo aqui na minha frente que está plantado com Cabernet Sauvignon, por exemplo. Então, o subsolo e a superfície tem tudo a ver com o que vai contribuir com o aroma para a planta. O subsolo, certamente, porque a raiz vai chegar bastante profundo e vai acabar trazendo mais aromas e sabores e vai dando complexidade para essa uva. Então, a uva tem muito mais do que o aroma da uva, né? Ou talvez um dos poucos aromas que a gente vai sentir no vinho é o aroma da uva, com exceção de uma uva chamada moscato ou moscatel, que o vinho é o mesmo cheiro da uva. As outras uvas, muito difícil. Então, o terroir, provavelmente a vegetação que está ao redor, o tipo de pedra que tem nesse solo, isso acaba contribuindo com aromas. Isso depende muito da região, depende muito da safra também, com concentração maior ou concentração menor. Muita chuva fica um vinho mais aguado, né? Fica uma uva cheia de água. Aí, imagina todos os nutrientes, os componentes da uva diluídos em muito mais água na polpa do que deveria. Então, na uva, na bolinha de uva, tudo deveria estar em equilíbrio, que isso vai se transformar num vinho equilibrado também. Então, se tem mais água do que deveria ter, certamente o vinho vai ser mais magrinho. Beleza. E segundo exercício aqui que a gente precisa fazer na hora de sentir realmente os aromas dos vinhos, é esse lance de quando você está fazendo a degustação, né? Primeiro, quando a gente faz uma degustação, uma análise técnica de um vinho, né? E aí o aroma, né? Na segunda parte, digamos assim, que é a análise olfativa. A gente serve o vinho, né, Diane? Não gira a taça, né? Então, primeiro a gente serve o vinho e tenta entender aquele vinho, ver se tem alguma coisa ali, algum defeito e tudo mais, que a gente chama de primeiro nariz, e aí sim, depois a gente faz um giro para entender, fazer nosso segundo nariz. Então, eu queria que você comentasse aí como que faz isso realmente numa degustação técnica profissional. Você está aí com o seu vinho servido, vamos dizer que você acabou de servir o vinho na taça. Estou aqui, ó. Coloquei vinho na taça da Ana. E aí não mexe mais na taça. Ela não vai balançar, ela vai pegar a taça e vai sentir o aroma do vinho recém-saído da garrafa. Esse primeiro nariz, e é um exame, digamos assim, que vai durar 1 ou 2 segundos, é super rápido, é para você identificar se tem algum defeito. Se o vinho está oxidado, se o vinho está buchoné, que já poderia ter tido algum sinal na rolha, tirou a rolha da garrafa, cheira. Então, se tiver algum sinal na rolha, a gente vai colocar o nariz aí com um pouco mais de atenção. Então, o primeiro nariz serve muito mais para identificar defeito, e que demora 2 segundos. Aí depois você vai agitar a taça, a superfície do vinho vai aumentar dentro da taça e mais oxigênio vai entrar no vinho e vai fazer o vinho respirar, colocar mais perfume, mais aroma para fora. E aí esse segundo nariz, à medida que você vai sentir o aroma dele de novo, é diferente, não é o mesmo tipo de aroma que você sentiu. Então, nesse segundo aroma, em função dessa quantidade toda de oxigênio que entrou no vinho, começam a sair as camadas de aroma do vinho. Quanto mais complexo, talvez demore um pouco mais para colocar mais coisa para fora. Isso vai vir junto com a evaporação do álcool, com essa volatilização do álcool, que vai trazendo as camadas de aroma mais pesadas. Por isso que a cada gole a gente agita um pouquinho, sente o aroma, e a cada vez que você fizer isso, vai aumentando um pouquinho o aroma que você vai sentindo. É bem legal. Muito legal. E aí também, assim, a gente tem os estilos de vinho, né? A gente tem espumante, a gente tem vinho branco, a gente tem vinho rosé, a gente tem os tintos fortificados. Cada estilo de vinho tem uma classe, digamos assim, de aromas, né? Assim, não é todo vinho que pode me dar o mesmo tipo de aroma, né? Digamos assim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, espumantes acabam tendo em vez de classe, eu chamaria de família aromática, né? Então, dependendo do tipo do vinho, o espumante vai ter uma família aromática que a gente vai sentir. E aí tem diferenciações entre os espumantes. Se a gente pegar um champanhe, o tipo de aroma que ele pode mostrar é muito mais complexo do que um espumante normal, digamos assim. Então, o método de produção é diferente, o tempo de contato da levedura com o vinho lá dentro, o tal da autólise que acontece no método champenoise e no método Charmat, em tempos diferentes, então processos diferentes, deixa o champanhe muito mais complexo, muito mais rico de aroma, que ele pode mostrar aroma de pão, né, o aroma de fermento, aroma de pão, aroma de tostado. Dependendo do champanhe, pode ter um aroma de croissant quentinho, gostoso.
E aí vem os brancos, né? Que aí são outros aromas. E aí, né? Cada tipo, vinho branco tem uma família enorme de aromas, né? Se o branco for bastante jovem e feito com uvas muito aromáticas, vai ter uma família riquíssima de perfume. Se for um branco um pouquinho mais envelhecido ou fermentado em barrica, vai ter completamente diferente a família aromática. Se tiver fermentado em barrica, envelhecido em barrica, vai ter aroma de queimado, de tostado, de barrica, de um monte de coisa diferente. Então, é difícil falar assim que todo tipo de vinho tem mais ou menos o mesmo tipo de aroma. É bem difícil, porque depende da uva, depende de como foi feito esse vinho, depende, se a gente está falando do estilo, se é espumante, se é branco, se é tinto, se é rosé, se é vinho doce fortificado. Tudo depende muito e muda demais. Exatamente. E aquilo, né? Assim, a gente não vai. Essas famílias aromáticas que você está falando, por exemplo, as frutas vermelhas, a gente não vai encontrar esse aroma em espumantes, né? Digamos assim. Então, é outra, vamos dizer, outra dificuldade que as pessoas têm, assim. Normalmente, um vinho espumante, um vinho branco, na maioria, digamos 99% das vezes, a gente vai associar com aromas florais, aromas frutados de fruta de casca verde, de fruta de casca verde madura, fruta vermelha ou fruta de casca preta, muito raro a gente encontrar, muito raro ou praticamente impossível encontrar em espumantes, em vinho branco, muito difícil mesmo. Então, um chardonnay, por exemplo, pode variar de pêssego, abacaxi, a um aroma mineral, dependendo de onde vem. Então, aí a gente volta um pouquinho no que a gente estava falando logo no início, tudo depende de onde vem o vinho. Se a gente pegar uma uva, chardonnay, sempre vai ter o mesmo cheiro, o mesmo aroma? Não, porque a gente falou bastante disso ontem. Um chardonnay de Chablis é uma coisa. Um chardonnay que também é francês, que também é da Borgonha, porém é lá de baixo do Pouilly-Fuissé, é outro animal, completamente diferente. É a mesma uva, mesmo país, é a mesma região grande. Dando um exemplo aqui de São Paulo, vamos dizer, uma coisa é você beber um vinho que foi feito ali na Oscar Freire, no filé mignon, no coração do negócio, e outro que foi feito no estado de São Paulo. A história é completamente diferente. Perfeito. E outra coisa também aqui, nossa terceira dica de hoje, que é entender realmente as propriedades de cada uva, né? Quando a gente pega um vinho, por exemplo, não sei que uva é essa, não sei de nada, e quero sentir os aromas, fica muito mais difícil do que quando eu sei que esse é um Pinot Noir do Chile, né? Assim, de qual região e tudo mais. Então, a cabeça da gente já pensa, Pinot Noir, Rosé, do Chile, eu já espero aqueles aromas, né? Então, quando a gente estuda, a gente entende as propriedades de cada uva, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? Uma coisa é você degustar um vinho sabendo do que está sendo bebido, né? Um Pinot Noir, ok, da onde é? Pinot Noir você já, vinho leve, primeira coisa, tanino baixo. Do Chile, aí tem uma particularidade ainda mais sobre o Pinot Noir do Chile. Então, sabendo o que a gente está bebendo, a gente tem que lembrar da geografia. Então, o vinho é muito geografia também. Além da uva, além de saber o que a uva pode nos mostrar, é bacana saber da onde vem. Pinot Noir é uma uva francesa que vem lá da região de Bordeaux, ou da região da Borgonha, faz os principais vinhos maravilhosos de Borgonha, super leves, às vezes mega potentes, assim, em corpo, porém com tanino discreto, como é o caso de Pomar, e pode produzir um vinho muito delicadinho, muito levinho, muito gostosinho e fininho, na Borgonha, só na Borgonha. Saindo da Borgonha, a gente vai encontrar Pinot Noir maravilhoso na Nova Zelândia. Saindo, a gente pode voltar aqui para o Chile, vai ter uma coisa bem legal de Pinot Noir do Chile. Indo lá para a Califórnia, tem muita coisa bacana. Indo para o Oregon, para Washington State também. Então, a Pinot Noir pode vir de vários lugares diferentes, né? E ela vai vir de maneira diferente. Vai guardar, claro, uma coluna vertebral, assim, que ela jamais vai ter um tanino mega agressivo como uma Cabernet Sauvignon, por exemplo. Então, sabendo o tipo da uva, e aí eu acho que a segunda pergunta que eu normalmente faço é da onde? Vou beber um Pinot Noir. Pô, que beleza. Da onde? Lá de Vosne Romanée. Pô, calma aí que eu vou botar minha gravata que o negócio vai ser sério. Né? Que é da terra natal lá do Romanée Conti e tudo mais. Então é um terroir maravilhoso. Então, da onde que a gente vai beber é mais importante também. Sensacional. E a gente tem também essas, que é nosso próximo exercício é entender
É que existem aromas primários, secundários e terciários, né? Assim, então, não existe só existe tipo camadas, são como se fossem camadas de aromas, digamos assim, esses aromas primários, secundários e terciários. E aí vem com uma pergunta aqui do Sérgio, que ele perguntou o seguinte: Jane, boa noite. Os aromas terciários somente aparecem quando o vinho passa por barrica ou não? E aí eu queria que você começasse do começo, explicando o que é um aroma primário, aroma secundário, aroma terciário, para a gente chegar aí nessa pergunta do Sérgio. Beleza, vamos lá. Aroma primário são os aromas que vêm para o suco da uva, consequentemente já vão aparecendo no vinho, que são os aromas que vêm da uva, o aroma que vem do próprio tipo da uva. Então, uma Sauvignon Blanc, por exemplo, do hemisfério sul, normalmente vai ter um aroma de fruta tropical, marcadamente maracujá. O Sauvignon Blanc do Chile é um vinho que tem maracujá bem marcante. Esse é um tipo de aroma primário. Como a Sauvignon Blanc é uma uva que não suporta muito barrica, na maioria das vezes ela é feita em aço inox, logo depois ela é engarrafada e está pronta para envelhecer. Então, ela tem o aroma primário, o aroma secundário que se desenvolve aí durante a fermentação, né, que acontece mesmo em tanque de aço inox, acontece a fermentação, e aí a temperatura elevada começam a aparecer esses aromas secundários, né, os aromas resultantes da fermentação, e o aroma terciário, que a gente pode chamar de bouquet, ele vai se desenvolver nessa garrafa de Sauvignon Blanc ao longo do envelhecimento dela. Então é possível a gente guardar um Sauvignon Blanc 5 anos, 10 anos, teoricamente assim, e ele vai desenvolver uma outra família aromática. Então, não é necessário ter, respondendo ao Sérgio aqui, não é necessário ter uma passagem por barrica. O aroma terciário é o aroma de desenvolvimento do vinho. Desenvolvimento pode ser entendido como amadurecimento, que só vai se dar ao longo da vida dele dentro da garrafa. Então, um vinho branco, um vinho rosé. Vinho rosé eu descarto, porque vinho rosé eu não guardaria tanto assim, não. Mas vinho branco, vinho tinto, um champanhe maravilhoso, belíssimos espumantes, como a gente faz aqui no Brasil, de champenoise longo, que mais? Vinhos de sobremesa, por exemplo, vinhos do Porto, vinhos doces que a gente pode guardar muito tempo, entenda-se aí no mínimo 10 anos, eles vão desenvolver aroma terciário, bouquet, sem o menor problema. Não necessariamente tendo passado por barrica. Então, só voltando aqui, só para o pessoal realmente entender, não é todo vinho que a gente pode chamar que tem buquê, né? Assim, então, só vinhos mais antigos, o mínimo aí o quê, Tiane? Uns 10 anos de garrafa aí para ele se desenvolver esses aromas terciários? É isso aí, 10 anos no mínimo. E você pode ter um Cabernet Sauvignon, você pode ter um Merlot, você pode ter um Pinot Noir. Ele passando por esse tempo aí de 10 anos, ele... É outro animal, muda muito. O vinho vai ter esses aromas diferenciados, né? Esses aromas terciários, né? Certamente. E é uma grande experiência, né? Eu acho que o público todo tem o hábito de beber. Aí não é um hábito, mas é o que tem no mercado. Né? Hoje tem vinho no mercado 2020, 2019, branco, tinto para beber. E dependendo da categoria que você está bebendo vinho, do posicionamento, um vinho premium 2020, é novo demais. Um Cabernet Sauvignon 2020, pô, não dá. Tem que beber em 2030. 10 anos, sim, senhor. 10 anos. Guarda uma garrafa, faz experiência. Vai mudar a sua vida. Agora, queria que você explicasse para a gente a roda de aromas. De onde ela surgiu? Eu acredito que a roda de aromas tenha sido fruto, obviamente, de um longo estudo, né, de pessoas assim estudiosas, né, do mundo do vinho, que fizeram e classificaram esses aromas dos vinhos. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a roda de aromas e como ela pode ajudar a gente nessa hora de sentir realmente fazer essa análise olfativa do vinho. A roda de aromas é um projeto maravilhoso. Só de olhar parece uma coisa simples, mas chegar lá foi bastante complicado. Foi desenvolvida pela área de enologia da Universidade da Califórnia, do campus Davis. Eles têm uma área de enologia lá muito importante, que desenvolve muitas pesquisas importantes para o vinho da Califórnia, e acabaram fazendo essa roda de aromas, analisando e descobrindo várias famílias aromáticas que é possível encontrar numa degustação de vários tipos de vinho, né? Não em todos, mas foram provados vários vinhos
novos, velhos, brancos, espumantes, tintos, rosés, e criaram as famílias aromáticas. E dentro de cada família aromática, começaram a colocar tudo que seria possível encontrar. Então, a roda dos aromas ajuda demais assim, a gente, quando está degustando, exatamente para colocar para fora, transformar em palavras aquilo que a gente está sentindo. Quantas vezes, né, eu já tive vários alunos assim, presencialmente e virtualmente, assim, durante a degustação de vinho, pô, mas vocês não estão sentindo? Olha o aroma, não sei o que, não sei o que. Quando você coloca o aroma, você não está sentindo um aroma de abacaxi super maduro nesse chardonnay que foi passado em madeira? Aí começa a associar, caramba, é isso mesmo. Então, você lendo as possibilidades que você vai ter de encontrar naquele tipo de vinho, vai ficar mais fácil de você colocar palavras assim para descrever o que você está sentindo. Então, funciona demais, ajuda muito, especialmente as pessoas que estão começando a degustar vinho com mais atenção. Exatamente, muito legal realmente a roda de aromas para poder ajudar a gente aí nesses exercícios, né? Ela vai falando ali o que pode ter, né? As possibilidades, e aí a gente vai procurando, assim, ela dá um norte. Exercício que a gente tem que fazer, né, diariamente no nosso dia a dia, né? Que é sentir realmente o aroma das coisas, né? Cheirar mesmo, botar nosso nariz em tudo, que inclusive, assim, é um pouco até um pouco falta de educação e tudo mais, receber comida de uma pessoa, cheirar tudo, né, na frente de alguém, no restaurante, cheirar as coisas, mas a gente precisa fazer isso, né? Assim, faz parte aí da nossa profissão, né, Gianni? É isso aí, eu não vejo como falta de educação, não, pelo contrário, eu acho que você está sentindo o aroma, está tentando encontrar perfumes, aromas, ainda mais quando se fala de alimentação, né, que começa a aparecer um monte de perfume gostoso ali, tem que realmente sentir o aroma. Uhum, exatamente, é aquilo que a Jenny falou, tem que ir para feira, né, tem que realmente esmagar, né, como diz a Polly falou, esmagar ali as frutinhas e tudo mais, as cascas das coisas, para a gente realmente sentir, né, com uma propriedade aí os aromas. Vou perguntando, champanhe pode ter alguma possibilidade de ter aroma de madeira? Certamente. Champanhe Krug, por exemplo, é um champanhe que tem o seu vinho base, passa em barrica antes de ser colocado para fermentar. Fermentar não, fermentar pela segunda vez, passar pela segunda fermentação. Não é a única, vários outros champanhes têm passagem por barrica no vinho base, né? Teve até uma dúvida na Hotmart lá que eles mandaram na aula, e aí eu expliquei, foi sei lá quem foi, não me lembro quem foi, mas uma pergunta exatamente sobre isso. Então, a resposta é assim, o vinho base, o assemblage de Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, ele é envelhecido em barrica e logo depois ele vai para a garrafa para fermentar. E esse vinho já vai com aroma de barrica, o aroma da madeira. Nesse caso, vai aparecer lá, logo depois de um grande período de fermentação e de autólise, aquele contato da levedura, que é altamente variável, pode mostrar lá no final esse aroma de barrica, com certeza. A gente fala em aromas em vinhos fortificados, assim, que a gente quase não falou deles hoje, o que a gente pode esperar? Que eles têm um teor alcoólico muito alto, muito elevado. O que a gente pode esperar de aromas desse vinho? Assim, o álcool pode chegar a atrapalhar? Sim. O álcool certamente pode atrapalhar, porque é um vinho fortificado, então ele tem por volta dos 20% de álcool, é muito álcool. Então aqui, o mais importante de tudo é ter a temperatura correta. Temperatura correta é a temperatura por volta dos 18 graus para se beber. Depois, esse tipo de vinho, e especificamente um vinho do Porto, que a gente está falando, espero, o vinho do Porto tem aroma de fruta muito madura, exageradamente madura, quase uva passa, por exemplo. Então, num vinho do Porto, certamente a gente vai encontrar aroma de figo, aroma próprio das uvas passas, assim, de uva passa, aroma bastante adocicado, pelo fato da vinificação e pelo fato dessa fortificação que coloca muito álcool, e o álcool tem essa tendência adocicada de deixar tudo mais macião, um aroma mais gostoso. Muito bom, muito bom. Márcio está aqui com a gente. Márcio Godoy chegou cedo aqui na live do YouTube hoje também e perguntou o seguinte: Gianni, um espumante velho precisa decantar? E aí eu vou incrementar a pergunta dele. Quando a gente decanta um vinho, a gente tem possibilidade de enaltecer os aromas ou a gente tem possibilidade de também dar aquela matada nos aromas ali? As duas coisas podem acontecer. Então, respondendo direto à pergunta dele, um espumante velho precisa decantar?
Se esse espumante for um champanhe, se a gente estiver falando de um champanhe só é aquele que vem da França, da região da Champagne, um mega champanhe, um Dom Perignon, um Krug, uma La Grande Dame, um Belle Époque velho, que tenha no mínimo 10, 15 anos, não sei. A decantação vai ajudar muito na parte olfativa, né? Penso que seria um vinho que precisaria decantar na hora de beber, abrir, decantar e já servir, e ainda deixar esse decanter na temperatura, que ele possa manter a temperatura baixa. É maravilha, é fundamental, vai mudar a sua vida? Não vejo tanta diferença assim. Tá? Não vejo tanta diferença assim. Exatamente nessas opções que eu te falei. Tem um espumante brasileiro que tá, não é grande coisa. É melhor você abrir a garrafa e servir direto. Decantação do vinho branco, do vinho tinto. Vinho branco também, só se for um branco, sei lá, né? Um mega, muito antigo, mas muito antigo, e um grande vinho. Tá? Um grande vinho. Ele pode ganhar um pouco de aroma. Vinho velho tem um certo medo de oxigênio. Tá? Então, vinho velho demais, você precisa ter um decanter apropriado para isso. Não precisa ser aquele decanter enorme. Precisa ser um decanter mais fechadinho, menor. Vai ter menos quantidade de aroma dentro, menos quantidade de oxigênio dentro dele, então a respiração vai ser mais lenta. Porque vinho velho, de novo, tem um certo medo de muita oxigenação. Pode acontecer de ele ficar maravilhoso em meia hora e outra meia hora morrer. Vinho pode não ter aroma nenhum? Você pode abrir um vinho e tudo mais e falar, caraca, não sinto nada? Pode ser muito discreto de aroma, vai depender muito da uva, vai depender muito de onde vem e vai depender mais ainda, como a gente falou um pouquinho mais cedo, do tipo de safra. Uma safra que foi mais chuvosa, às vezes pode diluir tudo no vinho. Né? O aroma pode ser muito pequenininho, não ter aroma, acho difícil, mas ter muito pouco aroma, certamente a gente encontra vinhos assim que tem uma intensidade aromática muito pequena, muito curta. Como avaliar a persistência do aroma de um vinho? Quando podemos falar que ele é longo, tem persistência? Então, a persistência é tempo. Persistência é tempo. E o tempo a gente conta em segundos, né? Quando você sente o aroma do vinho, você vai contar alguns segundos quanto tempo esse aroma, o que você está sentindo, ele dura. Dessa maneira, a gente poderia avaliar um vinho que dure aí 5, 6 segundos, é um mega vinho de mega persistência. A maioria dos vinhos vai estar aí entre 3 e 4, por aí. Vinho de longa persistência, 5, 6 segundos, é espetacular. Uhum. Outra coisa que o Diane sempre fala também é tascar o nariz na taça, né, Diane? Não dá para ficar medo, assim, né? Não, sem medo, né? Nenhuma. Muito obrigada pela essa companhia de hoje. Obrigada aí, Diane, mais uma vez, pelas explicações aí sobre os aromas dos vinhos. Espero que tenha facilitado aí para vocês sentir os aromas e um brinde, gente. Saúde!